a bolha dos carros elétricos estourou, eles não eram o futuro do automobilismo no mundo, o que de fato está acontecendo. Nos últimos meses, os carros elétricos vêm passando por certas dificuldades ao redor do mundo. A demanda dos carros elétricos está caindo a nível global. A queda de vendas na Europa está fazendo com que muitas montadoras repensem seus planos das linhas totalmente elétricas. Temos o exemplo da Renault, que juntamente com o lançamento dos carros elétricos, também lançará os carros a combustão. A desaceleração das vendas de carros elétricos, principalmente na Europa, está afetando estrategicamente e economicamente as montadoras e seus fornecedores por todo o mundo. Mercedes-Benz e Renault estão revisando seus planos de eletrificação das suas linhas produtivas. Uma das possibilidades da queda na demanda dos carros elétricos pode estar relacionada com a pandemia. Para entendermos isso, temos que voltar um pouco no tempo. Durante a pandemia, tivemos diversas intervenções governamentais, liberações de crédito, cheques através de correios nos Estados Unidos e auxílios emergenciais ao redor do mundo. Essas políticas levaram a alterações significativas nos preços em diversos ativos financeiros e ativos reais. Tornaram diversas coisas extremamente caras. Após a pandemia, as coisas começaram a ser reajustadas. Tivemos empresas e bancos que quebraram devido à alavancagem de políticas mal feitas. Como se aquele dinheiro fosse infinito. Pensaram que o dinheiro barato, a juros zero negativo, permaneceria por toda a vida. Mas como isso poderia afetar os carros elétricos? Devido a essa euforia durante a pandemia, as pessoas foram levadas a acreditar que o crescimento dos carros elétricos seria uma curva exponencial. Achavam que iam continuar crescendo até atingir os patamares de 80 ou 90% da frota de carros elétricos do mundo até o ano de 2030 ou o ano de 2035. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Ao longo dos últimos meses, há fortes indícios da diminuição dessa demanda. Em janeiro deste ano, a empresa Hertz, uma das maiores locadoras dos Estados Unidos, anunciou que venderá 1/3 da frota de carros elétricos para comprar carros a combustão. Qual justificativa a Hertz utilizou para tomar essa decisão? Ela alegou que são despesas maiores com carros elétricos, despesas maiores com danos. Quando ocorre uma batida mais forte, o custo para trocar a peça é muito maior que os carros a combustão, além de ocorrer dificuldades para encontrar essas peças. Outra justificativa é que a demanda de aluguéis por carros elétricos é mais baixa. A depreciação dos carros elétricos é outro ponto a considerar, pois as locadoras sempre vendem seus carros para renovar as suas frotas. A depreciação dos carros elétricos é superior aos carros a combustão. Isso faz com que as locadoras vendem os carros com prejuízos ou com preços muito baixos. Temos esses problemas onde o custo de reparo é muito mais alto alinhado com a falta de peças no mercado. Tudo isso influencia na demanda dos carros elétricos. Mas como será que andam as vendas dos carros elétricos ao redor do mundo? Na Europa, os carros elétricos contemplam um pouco mais de 10% das vendas da frota automotiva. Entre os líderes mundiais de venda, temos em primeiro a Noruega, que tem 80% das suas vendas em carros elétricos. Vamos ressaltar que no ano de 2023, a China vendeu mais veículos elétricos que o resto do mundo. A China representou 21,6% das vendas, a União Europeia com 11,7% e o mundo com 10% e o Japão com 1,8%. Os países e o mundo tinham o objetivo de ter 100% da frota até 2030. Já estamos no ano de 2024 e aparentemente esse número não será alcançado até lá. Vários países estão recuando sobre essa meta, até porque o custo dessa implementação é altíssimo, pois poderiam gerar problemas de infraestrutura e de inflação. Se isso acontecesse, não seria nada popular para os governantes dos países, e com certeza eles não vão querer isso. Será que os carros elétricos terão chance no Brasil? O Brasil irá enfrentar muitos problemas para conseguir implementar a eletrificação dos carros. Começamos pelo preço dos carros 0 km. O carro a combustão mais barato no Brasil é o Kwid, que atualmente está na faixa dos R$64 mil. Vale destacar que essa é uma versão que praticamente não tem nada. Nos carros a combustão, também podemos destacar o Polo Track. A versão mais simples, que vem praticamente sem nada, está em torno de R$80 mil.
E sobre os valores dos carros elétricos mais baratos, temos o Kwid elétrico, que está em torno dos 100 mil reais. E também temos a BYD entrando no mercado, com seu Dolphin Mini, que custará em torno de 115 mil reais. Atualmente o povo brasileiro não possui poder de compra para comprar os carros a combustão 0 km mais baratos, que nesse são o Kwid e Polo Track. Como o brasileiro terá condições para comprar carros elétricos de entrada? Vamos supor que tal pessoa tem 150 mil reais para comprar carro. Ela vai optar por um Kwid elétrico ou por um Corolla ou Civic usado. Tudo tem que ser analisado financeiramente se aquela pessoa vai optar pelo elétrico. Outro ponto a ser considerado é a localização que a pessoa mora. Se por acaso você não mora na Grande São Paulo, na região metropolitana do Rio de Janeiro ou em Curitiba, caso você não mora nessas regiões, você passará por diversas dificuldades para abastecer a carga do veículo elétrico. Nessas regiões há locais de carregamento rápido. Em locais que não são locais de carregamento rápido, o carregamento pode demorar até 12 horas. É possível andar com uma certa segurança apenas no perímetro urbano, pois se você decidir viajar com sua família com carro elétrico, você simplesmente não vai conseguir, pois seria necessário um planejamento muito bem elaborado para você não ficar na mão. Por exemplo, precisamos viajar determinada quilometragem para o carro ficar com 30% da bateria, então nos hospedamos em um hotel e deixamos o carro carregando por 12 horas, para dessa maneira prosseguir a viagem até o destino final. É necessário uma infraestrutura de pontos de recarga muito robusta para isso fluir normalmente dentro de um país. Atualmente, não vemos nenhuma evolução massiva em investimentos para infraestruturas de recarga. Mas os carros elétricos não são ecologicamente corretos? Não deveríamos pensar nisso? A resposta para essa pergunta não é tão simples, pois a resposta correta seria depende. Pois em alguns países, o carro elétrico pode emitir mais gás carbônico que o carro movido a etanol no Brasil. Muitos devem se perguntar, como é possível que um carro elétrico possa emitir mais gás carbônico que um carro a combustão? Afinal, ele não queima gás carbônico, nem escapamento ele tem. Não estamos considerando o gás carbônico emitido somente pelo uso do carro. É necessário considerar o consumo do gás carbônico desde a produção do combustível, da energia, da distribuição, do descarte. Tudo deve ser considerado. Isso é chamado de emissão do poço à roda. Mesmo que os carros elétricos não emitem nada durante seu uso, com certeza a forma que foi usada para produzir a energia que carrega as baterias gerou algum tipo de emissão. Isso depende muito do local do mundo que você está, pois em cada país existem jeitos diferentes de produzir a energia elétrica que chega até você. Isso se chama matriz energética. Para exemplificarmos isso, vamos explicar como é gerada a emissão de gás carbônico no processo produtivo e no uso dos carros a combustão e carros elétricos. Vamos começar com o carro a combustão, utilizando o combustível gasolina. A gasolina vem do petróleo e a exploração do petróleo emite gás carbônico para a atmosfera. Mas para virar gasolina, o petróleo passa por uma refinaria que também emite gás carbônico na atmosfera. O combustível precisa ser transportado, provavelmente num caminhão a diesel, que emite gás carbônico. Esse combustível vai para um posto de gasolina, onde trabalham várias pessoas que gastam energia e que também gastam gás carbônico. Finalmente, o combustível vai para o carro, que durante a queima de combustível emite bastante gás carbônico. Para calcular o quanto um combustível emite de gás carbônico, é necessário considerar todos esses processos. É por isso que chamamos esse processo de poço à roda, que é o momento que o combustível foi retirado da natureza até o momento que o veículo roda. Vamos pegar um carro à base de etanol. Temos algumas diferenças. Em vez do petróleo, teríamos a plantação de cana-de-açúcar, e no lugar da refinaria, teríamos a usina para transformar a cana-de-açúcar em etanol, e o restante do processo seria o mesmo que do carro movido a gasolina. Para plantar cana-de-açúcar, precisamos de diversas máquinas, caminhões e outros equipamentos que emitem gás carbônico. Porém, no momento que a cana cresce, ela absorve gás carbônico da atmosfera. Então, no ciclo do etanol, percebemos que há uma grande diferença em comparação com o carro movido a gasolina, pois a absorção do gás carbônico nesse processo reduz muito a emissão total de gás carbônico desse processo. E como seria o processo dos carros elétricos? Primeiramente, a energia elétrica é transmitida através de algum tipo de usina. Esse tipo de usina vai depender totalmente da matriz energética daquele país. A emissão de gás carbônico nesse processo pode variar muito.
Tudo vai depender de como a energia é gerada. Depois da usina gerar energia elétrica, ela é passada por redes de distribuição e estações, gerando pouco gás carbônico. Depois chega aos postos de carregamento, que também emite pouco gás carbônico. E finalmente chegam aos carros elétricos, que não emitem praticamente nada de gás carbônico. Parece que de fato o carro elétrico é o mais sustentável, porém devemos nos perguntar, como a matriz energética de determinado país é gerada? Vamos pegar como exemplo o Brasil, que a maior parte da matriz energética são com usinas hidrelétricas, que usam a força das águas dos rios. Esse tipo de usina gera pouco gás carbônico. Se fosse sempre dessa maneira, a emissão do poço à roda seria bem interessante. Aí seria algo vantajoso do ponto de vista ambiental. Mas nem sempre é assim, né? Há casos que a matriz energética é baseada em usinas termoelétricas, que são movidas a carvão. Essas usinas funcionam queimando carbono o tempo todo, onde os índices de emissão de gás carbônico são altíssimos. Será que os maiores mercados automotivos do mundo estão mesmo preocupados com o meio ambiente? Um dos países que estão liderando o avanço da implementação dos carros no mundo é a China, sendo que ela tem o maior mercado automotivo do mundo desde 2009. Sendo o maior mercado automotivo do mundo e por estar avançando rapidamente na implementação dos carros elétricos, devemos analisar qual a matriz energética da China, já que ela impacta ecologicamente na emissão de gás carbônico na atmosfera. A matriz energética da China é baseada em fontes de energias fósseis, ou seja, ela é dependente do carvão, uma fonte extremamente poluente de energia. Então os veículos elétricos que circulam na China não são amigos da natureza como muitos imaginam. Vale destacar que a China tem a maior taxa de emissão de gás carbônico. De acordo com dados de 2022, a China tinha o percentual de 30% de emissão de gás carbônico de todo o planeta. E com dados mais recentes, do final de 2023, a China aumentou sua emissão de gás carbônico na faixa dos 4%. Resumindo, apesar dos veículos serem elétricos, não adianta a matriz energética daquele país ser poluente. Muitos falam que a produção dos carros elétricos emitem mais gás carbônico que os carros a combustão. Como isso acontece? A produção dos carros elétricos envolve aço e alumínio, e uma grande quantidade de carbono emitido na criação desses materiais e também para unir esses materiais. Os carros elétricos são mais pesados do que os carros com motor de combustão interna, pois eles contêm mais aço, os freios são maiores, e as baterias certamente deixam eles mais pesados. Quando os elétricos saem da fábrica, eles estão em desvantagem se você considerar todo o ciclo de vida do carbono em comparação com os carros com motor de combustão interna. Então, para compensar a emissão de carbono utilizada na fabricação desse veículo, os usuários terão que mantê-los por mais tempo para compensar a emissão durante sua fabricação. Estudos indicam que o gás carbônico emitido durante a produção de um carro elétrico pode emitir 60% a mais do que um carro a combustão. E para ficar empatada a emissão do gás carbônico, o usuário do carro elétrico teria que percorrer no mínimo 200 mil quilômetros para a partir daí o carro ser mais ecologicamente correto que o carro a combustão. Porém, devemos considerar o tempo de vida útil da bateria. Pegamos como exemplo um Tesla Model 3, que tem uma estimativa de autonomia entre 210 e 260 mil quilômetros. Após o término da vida útil da bateria, é necessário fazer a troca. Aí temos um outro problema. O custo da bateria, em média, varia entre 10% a 40% do valor total do carro. Em alguns casos, o valor pode ser superior a isso. Isso faz com que muitas vezes não seja economicamente viável manter o carro. Então uma das opções seria vender um carro. Mas de novo, encontramos outro problema. Como citei anteriormente, um dos grandes vilões dos carros elétricos é a sua depreciação, pois ela é muito superior que a dos carros a combustão. No Brasil, em 2023, a desvalorização dos carros elétricos chegou a 37%. Nos Estados Unidos, 40% dos proprietários estão insatisfeitos com seus carros elétricos. Uma porcentagem grande e significativa não estão gostando e pretendem trocar seus carros elétricos por modelos híbridos ou a combustão interna. Os principais motivos dessa insatisfação é que as pessoas se preocupam com a vida útil da bateria, pois trocar a bateria é quase tão caro quanto comprar um carro novo. E como vão surgindo melhorias contínuas nas tecnologias das baterias, isso significa que com apenas alguns anos, muitos carros já ficarão obsoletos.
Também surgiram notícias ao redor do mundo casos de acidentes que envolvem incêndios em carros elétricos. O incêndio do carro elétrico é quase impossível de apagar, e o transporte de carros elétricos é mais desafiador, pois eles precisam ter um espaço maior entre si para reduzir o risco do incêndio de se alastrar por toda a carga, aumentando o custo de transporte. Não quero dizer que devemos abandonar os carros elétricos, mas precisa ser algo imposto a todo custo para ser implementado. Não pode deixar que as coisas ocorram normalmente, e além dos veículos elétricos, não há meios mais eficientes para reduzir a emissão de gás carbônico. Não podemos estudar a modificação das matrizes energéticas de países mais poluentes para energia que degradam menos o meio ambiente, ou até mesmo não podemos fazer veículos movidos à base de hidrogênio. Tudo é uma questão de interesses governamentais e corporativistas para implementar os elétricos. Será que eles pensam mesmo no meio ambiente ou há outros motivos por trás disso? Aqui é o Sr. Joe, e essa é a minha opinião.